Bom dia a todos! Estamos iniciando nesse momento mais uma aula de filosofia aqui no seu canal filosófico Hermenêutica Ser e Interpretar. Quando nós falamos de Jean-Jacques Rousseau, nós encontramos as suas postulações, pressupostos, pensamentos dentro de várias áreas do saber. Encontramos na educação, encontramos no direito, encontramos na sociologia, encontramos na política. Então, Jacques Rousseau, eu posso defender que é um dos filósofos mais completos no seu pensamento, nas suas postulações, nos seus diálogos com o seu tempo, dentro das realidades a qual ele defende. Mas hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e obra também de Jean-Jacques Rousseau. Quando nós falamos de Jean-Jacques Rousseau, nós temos que primeiro saber que ele tem a sua existência iniciada em Genebra. Ele nasce em Genebra, tá? Na Suíça. Ele é um filósofo suíço. Jean-Jacques Rousseau, ele foi conhecido como o primeiro filósofo do romantismo por seu conteúdo, como até já na introdução falei, social, em que ele vai afirmar que o ser humano é inatamente ou inato, né, de forma inata, intrínseca, bom e tem seu comportamento corrompido pela sociedade. Então a sociedade, para Jacques Rousseau, é que corrompe o indivíduo. Tá? Além de ser escritor e filósofo, tá? Ele também produziu peças, produziu poesia, produziu música e uma das mais notáveis literaturas europeias foram produzidas por Jean-Jacques Rousseau. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele deu um contributo que alcança várias áreas da arte também, tá? Ele fugiu de casa aos 16 anos e se tornou protegido de Madame Warren, tá? Quem mais adiante vai se tornar sua amante, certo? Rousseau ganhou a vida como preceptor, músico, escritor em Lyon e após 1742 em Paris. Ali viveu em Paris com a mulher com que teve 5 filhos, todos entregues a um orfanato, certo? Colaborou com a colaboração e a elaboração de uma enciclopédia e em 1750 ele vai ganhar o seu primeiro prêmio, o prêmio na Academia de John, com o seu discurso sobre as ciências e as artes. Tá? Em 1762, ele expondo a sua teoria educacional, ele vai escrever uma das obras que eu mais aprecio, que é a obra Emílio, onde ele vai esboçar sua teoria política e em O Contrato Social. Foi perseguido por essas obras e teve seus livros queimados em sua Genebra natal. Ele entrou em um período conturbado e em certa altura hospedou-se com David Hume na Inglaterra. Mas as suas acusações, os confrontos externos à pessoa de Jean-Jacques Rousseau e as suas próprias acusações que ele próprio criou e absorveu, tornando acusações paranoicas a seu anfitrião, o levaram de volta a Paris. Fez com que ele retornasse a Paris.
Em 1761, ele vai escrever a obra A Nova Heloísa, romance que obteve um grande sucesso. Em 1762, tá? Ele vai sair da sua mente, vai sair duas obras das mais importantes, que é o Ensaio do Contrato Social, muito utilizado em várias áreas de formação acadêmica, na área da sociologia, na área da política, na área... também podemos até utilizar na área do direito, tá? E o Tratado Pedagógico Emílio ou da Educação. Então, aí com o Emílio ele entra na área da educação, tá? Em 1776, ele vai publicar experiências, reflexões e sensações no livro Os Devaneios de um Caminho Solitário. Em 1778, ao morrer, Rousseau deixou suas últimas experiências registradas em sua última obra, Confissões. O contexto histórico e até da sua forma e da sua composição, do arcabouço de suas obras e pensamentos, nós podemos montar da seguinte forma: humanos existiam em um estado de natureza antes da sociedade, defende Rousseau. Eles eram livres e felizes como os animais, defende Rousseau, mas trocaram sua liberdade por um contrato social e leis, defende Rousseau. Nós não podemos voltar para um estado de natureza, defende Rousseau. Renunciar à liberdade é renunciar a ser homem, defende Rousseau. Mas podemos escrever um novo contrato social promovendo a liberdade por meio da lei. Então essas são obras e que são extrações do pensamento de Rousseau, que foram partículas, elementos propulsores de sua obra O Contrato Social. O contexto histórico também nós podemos envolver que Jean-Jacques Rousseau, ele tem um grande pensamento no seu contexto histórico da sua racionalidade, que é: estarei perdido se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Vou até repetir: estarei perdido se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. É lá do Contrato Social essa frase e expressão filosófica de Jean-Jacques Rousseau. Muito bem, então vamos ver e podemos compreender nessa pequena reflexão sobre Jean-Jacques Rousseau que ele tem um contributo em várias áreas, que ele é uma lenda filosófica, tá? Porque marcou um tempo e marcou o significado da sua existência com obras, com frases, com postulações que podemos até considerar que nortearam todo um tempo, toda uma existência, deixando um legado e uma composição e uma participação para a filosofia que venha a, vamos dizer assim, montar e construir o pensamento da Idade Média em diálogo com a modernidade e pós-modernidade. Então, Rousseau é um homem da Idade Moderna, mas com preocupações características da Idade Contemporânea. Muitos dos seus ideais, que correspondem aos da Revolução Francesa, por exemplo,
são ideais que norteiam até hoje o contexto teórico, político e sociológico. No tempo em que Rousseau escreveu, era comum se pensar que a criança tinha tendências egoístas, era anárquica, não tinha consciência moral, tinha de ser educada ou ficaria selvagem. Esses eram os elementos que norteavam a sociedade na época de Rousseau. Então Rousseau defende que a criança é boa, tudo que foi criado por Deus é bom, o homem corrompe-se na luta pelo ter e pelo poder, para Rousseau. Os selvagens indivíduos encontrados pelos navegadores europeus eram bons. Então esta era a teoria do bom selvagem para Jean-Jacques Rousseau, certo? Rousseau, ele não quis escrever um manifesto revolucionário e que fala, mas ele quis sim escrever princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Então, uma teoria da democracia contemporânea que abarca a igualdade, a liberdade dos cidadãos e a soberania do povo foi a proposta de Jean-Jacques Rousseau. Outro sim, também que temos que considerar, é que Jean-Jacques Rousseau, ele é um homem do seu tempo, que pensa além do seu tempo e constrói o pensamento para todos os tempos. E com essas expressões e palavras, eu encerro a aula reflexiva desse transitar em Jean-Jacques Rousseau.